O sol já se despedia preguiçosamente do horizonte de São Paulo, pintando o céu em tons de sépia e azul frio, quando o ônibus me deixou na freguesia. Eu, Rui Cardoso, arrastava minha mala pelas calçadas esburacadas, sentindo cada irregularidade sob as rodas gastas, como se a própria terra sussurrasse histórias de um passado que se recusava a morrer. O ar, denso e úmido, envolvia-me como uma neblina sufocante, carregando consigo o cheiro de cera queimada misturado ao aroma de terra molhada. E um odor metálico de carne assada que escapava dos botecos apertados entre casas de azulejos descascados. As paredes, cansadas de décadas de sol e chuva, exibiam suas feridas. Rachaduras que se entrelaçavam como veias secas, e manchas de mofo que subiam dos alicerces como dedos de uma mão esquecida no subsolo. Aquelas casas antigas, com suas grades de ferro enferrujado, pareciam observar cada meu movimento com olhares furtivos e silenciosos. Eu estava ali para investigar um mito local, uma lenda urbana que prometia uma boa reportagem sobre folclore paulistano, algo sobre um lobisomem que assombrava a região. Mas a atmosfera opressiva já me dizia que seria mais do que apenas uma matéria. Não deveria ter vindo naquele entardecer de um dia nublado. Não daquele jeito, mas ali estava eu, um estranho em um lugar que parecia me olhar com desconfiança visceral, antes mesmo que eu cruzasse a primeira rua. Minha marca de nascença. Aquela lua crescente pálida na testa que minha mãe sempre escondeu. Com franjas de cabelo quando eu era criança, parecia latejar, quase a arder, como se o ar da freguesia a tivesse despertado. Toquei-a sem querer, sentindo a pele quente sob os dedos, como se algo dentro de mim respondesse àquele lugar. A ideia de que eu poderia ter uma conexão com os mitos e lendas sobre lobisomens que a cidade guardava parecia absurda, mas o formigamento persistia. Começava a me perguntar se eu realmente estava preparado para entender o impacto cultural do lobisomem na sociedade local. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado não foi o cão que me observava mais adiante. Foi o silêncio que se abateu sobre o bairro. Não o silêncio comum das ruas vazias ao crepúsculo, mas uma quietude espessa, como se a freguesia inteira contivesse a respiração, aguardando um sinal, um preságio. Até os sinos desafinados da igreja soavam arrastados. Badaladas tortas que ecoavam entre os prédios baixos, suas sombras alongadas dançando como espectros sobre os paralelepípedos. E, então, entre um passo e outro, ouvi os murmúrios. Não eram em português, era algo mais antigo, mais gutural. Palavras que se arrastavam como sombras entre as casas. Nhengatu, reconheci, embora nunca o tivesse ouvido antes, apenas lido sobre sua existência como um resquício de tempos arcaicos. Minha avó, em suas crises de demência, costumava murmurar coisas parecidas, histórias de licantropia e maldições, mas eu sempre achei que fosse apenas o delírio de uma velha assombrada por fantasmas do passado. Aqui, porém, as palavras pareciam vivas, saindo das bocas das idosas, agachadas nas portas, dos homens que cruzavam a rua e faziam o sinal da cruz ao me verem, das crianças que paravam de brincar para me encarar com olhos arregalados. Comecei a pensar que as curiosidades sobre lobisomens que você não sabia eram, na verdade, os segredos mais profundos daquela gente. Não saia depois do anoitecer, menino. Ele tá solto. A voz, um sussurro rouco, veio de uma janela entreaberta, onde uma sombra se movia. Atrás de uma cortina puída, não vi o rosto, mas senti os olhos em mim pesados como pedras. A marca na minha testa ardia, como se soubesse o significado daquela advertência. Era o tipo de aviso que se ouve em histórias de ataques de lobisomens, não em uma rua de São Paulo.
Segui em frente, tentando ignorar o peso daquele olhar. Minha nova casa, um sobrado antigo de portais enferrujados, ficava no final da rua, com grades que rangiam ao menor toque, como se estivessem avisando: "Você não pertence aqui." A chave girou na fechadura com um estalo seco, e quando empurrei a porta, o cheiro de mofo e madeira apodrecida me atingiu como um soco. Dentro, as sombras alongavam-se pelos cantos, esticando-se como dedos famintos de uma criatura à espreita. Acendi a luz, que piscou 2 vezes antes de se estabilizar em um fulgor amarelado. E meu reflexo no espelho quebrado do corredor me devolveu um olhar que não era bem o meu. Ou talvez fosse. A marca na testa parecia mais escura, mais definida, como se alguém a tivesse traçado com carvão enquanto eu não olhava. Um presságio sombrio. Começava a sentir um calafrio, uma desconfiança visceral que corroía meu ceticismo. Talvez a história do lobisomem não fosse apenas folclore, mas um terror latente. Deixei a mala cair no chão e respirei fundo. Precisava de informações. Precisava entender aquele lugar, as lendas urbanas que o envolviam. Meu objetivo, como jornalista investigativo, era desvendar a verdade por trás daquele mito, mesmo que ele me causasse arrepios. Afinal, eu queria apenas provar que o lobisomem existe mesmo nas histórias, não na realidade. O bar ficava a 2 quadras dali, um buraco escuro com um letreiro de neon piscante que anunciava cerveja gelada em letras desbotadas. Dentro, o ar era ainda mais denso, saturado pelo cheiro de álcool barato e fritura rançosa. O dono, um homem gordo de camisa manchada, me olhou com desdém quando pedi uma cerveja. Sua postura, de ombros curvados e olhos baixos, demonstrava uma submissão a algo que eu ainda não entendia. "O senhor conhece as lendas daqui?" Perguntei, tentando soar descontraído. "Ouvi falar de um tal de lobisomem, de homem-lobo." O homem não respondeu. Em vez disso, seus olhos, pequenos e brilhantes, como os de um roedor, fixaram-se na minha testa. Por um segundo, pensei que fosse imaginar coisas, mas não. Ele estava olhando para a marca. Seu dedo indicador tremulou no ar, como se quisesse tocar, mas recuou, fazendo um gesto quase imperceptível de esconjuro. "Isso não é assunto para rir, moço, nem para jornal. É maldição." Isso sim. Ele virou-se e pegou um jornal velho debaixo do balcão, jogando-o na minha frente com os dedos trêmulos. A manchete, amarelada pelo tempo, anunciava: "Ataque de animal ou ritual? Morador da freguesia do Ó encontrado dilacerado." A foto mostrava um corpo, ou o que sobrara dele, em meio a um mato ralo, perto do córrego poluído que serpenteava pelo bairro. Algo tinha rasgado a garganta da vítima, algo com garras dilacerantes. Ali, a história do lobisomem na mitologia local ganhava contornos bem reais. Comecei a me perguntar: lobisomem existe de verdade? "Isso foi ano passado", disse o homem finalmente, "mas todo mês tem um caso novo, sempre na lua cheia. A gente já sabe." Toquei a página com o dedo e um corte fino abriu-se na ponta, pingando sangue sobre a foto. O homem fez o sinal da cruz tão rápido que quase não vi, seus murmúrios internos parecendo se intensificar. "Cuidado com essa marca, moço", sussurrou. "Tem gente que acha que é sinal. Acha que é amaldiçoado." Não perguntei sinal de quê. Já sabia. Ou pelo menos começava a sentir. A psicologia por trás da crença em lobisomens parecia ganhar uma nova dimensão. Quando saí do bar, a rua estava mais vazia do que antes. As idosas haviam sumido, as crianças também, só restava o cão. Ele estava parado do outro lado da rua, preto como a noite que começava a cair, com olhos amarelos que refletiam a luz fraca dos postes. Rosnou baixo quando nossos olhares se cruzaram, mostrando dentes afiados demais para um animal comum. Joguei uma pedra na direção dele, mais por instinto do que por raiva, mas errei. O cão não se moveu,
Só continuou me encarando com uma postura que era quase um esgar, como se esperasse algo, como se soubesse algo. A silhueta desfigurada que vi por um instante pareceu confirmar que aquele não era um cão comum, mas um presságio. Vai embora, murmurei, mas minha voz soou fraca, quase engolida pelo vento que agora uivava entre os prédios como um lamento. O cão sorriu. Não foi um movimento natural, não foi um rosnado, foi um sorriso com os lábios se curvando para trás de um jeito que não deveria ser possível. E então ele se virou e desapareceu nos becos, deixando para trás apenas o eco de suas patas nas calçadas esburacadas. Meu medo se intensificava, acompanhado de um calafrio que me percorreu a espinha. A freguesia do Ó não era apenas um lugar, era um cenário de horror. Segui em frente, tentando ignorar o peso no estômago e a desorientação que começava a me invadir. Um casa estava adiante, sua fachada descascada iluminada pela luz amarela dos postes, mas quando cheguei à porta, ela estava entreaberta. Eu a tranquei, empurrei-a devagar, o coração batendo tão forte que doía. Dentro, o silêncio era ainda mais opressivo. A cortina da janela da sala balançava, embora não houvesse vento, e no chão, pegadas de lama, grandes como de um animal pesado, levavam até o porão. Ali, a lenda do lobisomem parecia se materializar, ganhando uma forma tangível. Isso não é real. Falei em voz alta, mas minha voz tremeu. Uma dúvida corrosiva se instalando em minha mente. Desci as escadas de madeira que rangiam a cada passo como ossos quebrando. O porão cheirava a terra úmida e algo mais. Algo azedo e metálico, como sangue velho. Um odor de enxofre quase imperceptível. Minha lanterna, uma daquelas de celular, fraca e trêmula, iluminou as paredes de tijolos onde cruzes de madeira retorcidas estavam pregadas, como se alguém tivesse tentado exorcizar o lugar anos atrás. Ali, a mitologia parecia impregnada nas paredes, e então ouvi unhas arranhando madeira. Não era um rato, não era o vento, era algo grande, algo que respirava do outro lado da porta de madeira podre no fundo do porão, com uma respiração ofegante. A marca na minha testa queimava como fogo e senti uma vertigem me atingir. Corri escada acima, tropeçando nos próprios pés, e fechei a porta do porão com um baque surdo. Tranquei todas as janelas, todas as portas, mas o som não parou. Continuou lá embaixo, arranhando, como se soubesse que eu estava ali, como se me conhecesse, como se fosse um pesadelo lúcido. Quando finalmente me atrevi a olhar pela janela da sala, a lua cheia havia rompido as nuvens, banhando a rua em uma luz prateada e fria. E lá, no alto da colina, onde a igreja se erguia como um dedo acusador, vi a silhueta. Era grande, demasiado grande para ser humana, e quando se moveu por um segundo, seus olhos, amarelos, brilhantes como lampejos vermelhos na escuridão, encontraram os meus à penumbra da noite. Parecia se tornar mais lúgubre. A transformação do lobisomem era um tema que eu queria apenas escrever, não vivenciar. Dormi no sofá naquela noite, com a faca de cozinha sob o travesseiro. Sonhei com dentes e garras, e uma voz que sussurrava em Nhengatu, como se tentasse me explicar como se transforma um lobisomem. Você já está marcado, a lua te escolheu, e agora você pertence às sombras do terror. Entrei na redação do Freguesiano com o peso do bairro ainda nas costas. Em cada passo ecoando em um silêncio que parecia abafado. O prédio resistia à minha entrada, como se, de alguma forma, ele fosse parte da mesma história que a freguesia do Ó carregava. Envelhecido, gasto, mas imortal. O cheiro de café frio e tinta de impressão velha invadiu minhas narinas, misturado a algo mais, um aroma antigo que não conseguia identificar, como se o próprio lugar estivesse cheio de memórias não ditas, de segredos esquecidos.
As paredes, com seus tijolos aparentes, eram um mosaico de recortes de jornais amarelados e fotos desbotadas de um passado que a cidade insistia em não esquecer, suas cores esmaecidas como relíquias de um tempo em que as lendas ainda eram apenas histórias para dormir. Ali, entre mapas da região já rasgados e anúncios antigos, a sensação era de que eu estava pisando em um museu vivo do medo e da superstição. Seu Antônio, o dono do jornal, um homem idoso com a pele vincada pelo tempo, ergueu os olhos por cima de um maço de papéis amarelados e me lançou um olhar que não era exatamente um cumprimento, mas uma advertência silenciosa. A luz difusa da tarde, filtrada pelas janelas de madeira rangente, projetava sombras alongadas que dançavam sobre sua escrivaninha bagunçada. Ele me entregou uma pilha de pastas, cada uma mais envelhecida que a outra, cheias de arquivos empoeirados, aqueles casos esquisitos dos anos 90, disse ele, empurrando a pilha em minha direção. Seus dedos trêmulos mal conseguiam sustentar o peso. Preciso que digitalize e não mexe. No resto, tá? São coisas que é melhor deixar para lá. As mãos dele, marcadas por cicatrizes de décadas de trabalho e talvez de algum medo oculto, tremiam ligeiramente ao afastar os papéis, como se o simples contato com aquelas memórias o perturbasse. Não falei nada. Apenas peguei as pastas, sentindo o peso de algo mais do que papel e tinta. Algo que respirava medo e esquecimento. Eu, o jornalista investigativo, que viera para desmascarar superstições e mitos, de repente me via imerso em uma realidade que parecia desafiar a lógica. Meu ceticismo começava a ser testado. Maria do Rosário estava sentada em um canto da sala, seus dedos trêmulos, arrumando papéis com uma lentidão calculada, quase um ritual. Ela não olhou para mim, mas senti seus olhares furtivos me perfurando, como se fossem agulhas finas de desconfiança. Seu colar com o medalhão da Virgem Maria balançava levemente, refletindo a luz fraca da lâmpada pendente que zumbia no teto. A postura dela, curvada e quase religiosa, exalava uma sabedoria que fazia o ambiente parecer ainda mais tenso, impregnado de um cheiro de vela apagada que me causava arrepios. Ela sabia mais do que eu poderia imaginar, mas se recusava a compartilhar. Um silêncio opressor que pairava sobre a redação. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. O vento quente e úmido da rua invadiu a sala, trazendo consigo o barulho da cidade. Vendedores gritando, crianças rindo, o som áspero das calçadas rachadas sob os pés dos transeuntes. Luiz Gustavo entrou como uma tempestade contida, jogando uma pasta grossa sobre a mesa mais próxima. Ele era um homem de estatura média, com cabelos castanhos e olhos verdes que pareciam brilhar com uma intensidade especial. Em sua expressão, eu via a combinação de um pesquisador paranormal e um caçador de criaturas sobrenaturais. Algo que até então eu teria zombado. Outra morte ontem à noite, anunciou, sem preâmbulos, a voz seca, quase irônica, mas com um tremor quase imperceptível, como se as palavras lhe custassem mais do que ele estava disposto a admitir. Mesma merda de sempre. Você vai adorar, novato. Abri a pasta com cuidado, como se temesse que seu conteúdo pudesse morder, e de certa forma mordia. Dentro, fotos de uma cena de crime brutal. Um corpo, ou o que restava dele, dilacerado com marcas que não poderiam ser de um animal comum. Não havia precisão cirúrgica naqueles ferimentos. Eram rasgões, arranhões profundos, como se algo tivesse despedaçado a vítima com uma fúria primitiva. A data no canto da foto saltou aos meus olhos. Noite de lua cheia. O relatório inconcluso da polícia falava em ataque de animal de grande porte, mas as imagens contavam outra história. Isso é sério? Perguntei, tentando manter o tom leve, quase zombeteiro.
Eu ainda me agarrava à minha racionalidade, ao meu papel como jornalista, o homem que buscava fatos, não superstições. Parece ataque de animal. Deve ser algum cão raivoso ou um bando de animais selvagens da Serra Maria que até então fingira ignorar a conversa. Levantou os olhos. Seu olhar era pesado, carregado de algo que não consegui nomear. Uma sombra cruzou seu rosto, como se as palavras que estava prestes a dizer lhe causassem dor física. Não é animal, é ele, murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Seus murmúrios de botequim pareciam carregar o peso de toda a história da freguesia, do ó. O ar na sala ficou mais denso. Uma das lâmpadas piscou, lançando sombras alongadas que dançaram nas paredes como espectros famintos. Senti um calafrio subir pela minha espinha, mas me forcei a rir, um som vazio que ecoou sem convicção. Ele quem? O lobisomem da freguesia do ó? Perguntei, tentando disfarçar o incômodo com sarcasmo. Isso é coisa de filme de lobisomem, de literatura gótica, não de jornalismo sério. Essas lendas urbanas, essa mitologia, eu vim para desvendar a verdade, não para acreditar em contos. Luiz Gustavo cruzou os braços, observando-me com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele parecia ter visto demais, experimentado demais. Ceticismo é bom, Rui, disse ele, com uma calma que me irritou. Ele falava como alguém que já tinha confrontado a verdade sobre lobisomens. Mas aqui na freguesia, a gente aprende uma coisa. A realidade não liga para o que você acredita. Não é uma questão de lobisomem. Existe de verdade, mas de ele está aqui. Suas palavras pairaram no ar como uma ameaça velada, uma metáfora para a verdade que eu estava tentando evitar. Eu não queria acreditar, mas não conseguia afastar os olhos da foto, daquelas marcas, daquela fúria. Comecei a pensar que talvez a evolução da imagem do lobisomem na cultura popular não fosse apenas uma mudança narrativa, mas um reflexo de uma verdade mais sombria. Decidi ignorá-los e mergulhei nos arquivos que seu Antônio me dera. Enquanto folheava os arquivos empoeirados, os relatórios inconclusos, um padrão começou a emergir, como uma mancha de sangue se espalhando em um tecido branco. A cada 28 dias, um ciclo lunar, uma morte semelhante ocorria, sempre na rua do Oratório, sempre com as mesmas marcas, as mesmas cicatrizes lunares deixadas nas vítimas. As características de um lobisomem descritas nas antigas manchetes pareciam se alinhar perfeitamente com o que eu via. Havia algo ali, algo que desafiava toda a lógica que eu havia construído ao longo dos anos, e pior ainda, algo que parecia me chamar. Meus dedos, que até então haviam se movido com precisão jornalística, começaram a tremer. Havia algo ali. Algo que desafiava toda a lógica que eu havia construído. Ao longo dos anos, e pior ainda, algo que parecia me chamar. Foi então que notei Maria do Rosário escondendo algo sob a mesa. Um caderno pequeno e desgastado, com uma capa de couro rachado. Seus dedos trêmulos se fecharam ao redor dele com uma urgência que não passava despercebida. Parecia um livro de lobisomem antigo, cheio de segredos. "O que você está escondendo?" perguntei, minha voz mais cortante do que pretendia. Um calafrio percorrendo minha espinha. Minha desconfiança visceral crescia. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos, castanhos e profundos como poços antigos, se fixaram nos meus, como se buscassem algo além da superfície. E então, com uma lentidão que parecia dolorosa, ela sussurrou: "Você não quer saber disso, moço. Alguns segredos são como feridas. Quanto mais você mexe, mais elas sangram. Você não entende, menino. Não é para ser entendido. É para ser temido. É a maldição da freguesia." As luzes piscaram novamente. Um vento forte bateu nas janelas, fazendo-as
ranger como ossos antigos, e de repente os papéis ao meu redor começaram a voar, como se uma mão invisível os tivesse lançado ao ar. Entre eles, manchetes antigas saltaram aos meus olhos. Besta da freguesia, lobo negro ataca novamente. Os títulos lembravam os melhores filmes de lobisomem de todos os tempos, mas a realidade ali era muito mais crua. Eu senti uma vertigem, um desamparo que me fez questionar tudo. Aquilo não era um mito distante, mas um terror que respirava ao nosso lado. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o que Luiz Gustavo dizia ao meu lado, sua voz abafada pelos murmúrios de botequim que de repente pareciam ecoar de todas as direções. Ele falava sobre os símbolos do lobisomem e a história do lobisomem no Brasil, com uma seriedade que eu nunca havia visto em um colega. Bem-vindo à freguesia do Ó, colega, disse ele, com um sorriso que não era um sorriso, mas uma constatação sombria. Aqui, a lua não é sua amiga. Senti a marca na minha testa. Aquela cicatriz em forma de lua crescente que eu sempre ignorei. Latejar como se estivesse viva, como se soubesse algo que eu ainda não sabia, como se fosse um sinal de que algo terrível estava para acontecer. Por um momento, olhei meu reflexo na janela e sussurrei. Isso é ridículo, ridículo. Mas a dúvida havia sido plantada. A semente do horror germinava. Rui saiu da redação abalado, mas determinado a provar que havia uma explicação lógica. Ele levou consigo uma cópia dos arquivos, sem permissão. Os papéis frios em suas mãos parecendo um peso imenso. Maria o observou pela janela, seus olhos castanhos marejados. Deus me perdoe, ela murmurou, quase inaudível, para si mesma, os lábios tremendo. Ele tem a marca. É uma herança maldita. Luiz Gustavo, por sua vez, pegou um mapa antigo da região e marcou um ponto com uma caneta vermelha. A igreja de Nossa Senhora dos Seus Olhos Verdes, anticéticos, agora brilhavam com uma determinação fria. Acho que sabemos por onde começar, disse ele, voz baixa, quase um rosnado abafado. O ar da freguesia do Ó era espesso naquela noite, como se a própria atmosfera estivesse carregada de segredos não ditos, de um passado arcaico que a modernidade não conseguia apagar. Eu, Rui Cardoso, segui o rastro de velas acesas pelos becos estreitos, cada chama tremeluzente, projetando sombras dançantes nas paredes de taipa. Era um crepúsculo denso, onde a luz da cidade parecia se esvaecer, dando lugar à penumbra e a uma sensação lúgubre. O cheiro de terra, úmida e ervas queimadas, a raia miúda e alecrim, usadas em ritos antigos, misturava-se ao odor acre da cera derretida, criando uma fragrância que me envolvia como um manto pesado. Minha camisa colava-se ao corpo, úmida do suor provocado pelo clima abafado e pela tensão que me consumia. A marca de nascença na minha testa, aquela lua crescente pálida que sempre me acompanhara, parecia latejar levemente, como se reagisse ao ambiente carregado de superstição e murmúrios antigos. Senti calafrios percorrerem minha espinha, um presságio de que a noite seria longa. A casa de Maria do Rosário ficava quase escondida entre árvores de ipê retorcidas, suas raízes emergindo do solo como garras de uma criatura adormecida. O muro de pedras coberto de musgo pareceu-me respirar enquanto eu me aproximava, como se a própria terra estivesse viva. A porta de madeira, gasta pelo tempo, estava entreaberta, e um fio de luz amarelada escapava pela fresta, iluminando o chão de terra batida. Ao entrar, senti o ar se tornar ainda mais denso, como se cada partícula estivesse carregada de ancestralidade e segredos. Minha desconfiança visceral não me deixava em paz. Eu estava ali como jornalista para entender a história do lobisomem na região. Mas a cada passo, a lenda do lobisomem parecia se tornar mais real, mais palpável. Maria estava sentada à mesa de madeira grossa,
suas mãos calejadas movendo-se com uma precisão quase ritualística enquanto costurava um pano vermelho. Seu rosário de sementes escorregava entre os dedos e seus lábios moviam-se em uma reza baixa, quase inaudível, um gemido abafado de fé e medo. Ela não olhou para mim imediatamente. Em vez disso, seus olhos, cansados, mas penetrantes, fixaram-se na janela, como se esperassem algo além de mim. O ambiente era um misto de relíquias religiosas e amuletos de proteção, um testemunho silencioso de uma batalha constante. Eu me perguntava sobre a origem da lenda do lobisomem naquelas terras, tão distante das mitologias gregas ou nórdicas. "A senhora pediu para eu vir à noite", disse eu, tentando disfarçar o tremor na voz. Eu, um homem da razão, estava me perdendo em um universo de mitos e lendas sobre lobisomens. Por quê? Não poderia ser de dia? Maria suspirou, seus dedos ainda dançando sobre o pano. Sua voz era um sussurro rouco, como se carregasse o peso de gerações de histórias de homem-lobo e lobisomem. "Porque de dia as coisas dormem", respondeu ela, finalmente voltando-se para mim, um brilho nos olhos que parecia um lampejo de sabedoria antiga. "À noite elas respiram. A lua cheia tem um poder que o sol não compreende." Sentei-me à mesa e ela deslizou uma xícara de chá escuro na minha direção. O líquido exalava um aroma amargo, quase medicinal, feito de arraia miúda e losna, ervas usadas em rituais de proteção. O vapor que subia parecia dançar à luz das chamas da lareira, que projetavam sombras trêmulas nas paredes. Enquanto eu bebia, Maria começou a falar, sua voz tecendo uma narrativa que parecia emergir das próprias paredes da casa, um resquício da memória coletiva da freguesia. "Há muito tempo", começou ela, os olhos fixos em algum ponto além de mim, como se visse o passado diante de si. "Um padre português chegou a estas terras, cheias de cultura indígena. Ele profanou um altar para construir a primeira capela da freguesia do Ó. A terra não perdoou." Sua voz baixou, quase um gemido abafado. "A maldição nasceu daquele pecado. O primeiro lobisomem não foi um homem comum. Foi um homem de Deus, corrompido pela ambição. A história do lobisomem na mitologia local diz que ele se tornou um lunático, um ser amaldiçoado. Era um lobisomem tradicional, diferente do licantrope moderno dos filmes. Enquanto ela falava, anotei tudo no meu caderno, mas a caneta parou de funcionar quando tentei escrever a palavra maldição. Esfreguei os olhos e, por um segundo, vi a sombra de um lobo projetada na parede, como um presságio silencioso. Meu coração acelerou e senti um calafrio percorrer minha espinha. Maria continuou. Sua voz agora um murmúrio quase inaudível, mas carregado de uma certeza inabalável sobre a verdade sobre lobisomens. Eu, o jornalista investigativo que acreditava na lógica, estava confrontando a realidade sobrenatural. "O lobisomem não morre com bala de prata", disse ela, os olhos brilhando à luz das velas que pareciam pulsar. "Só com uma faca de osso benzida, feita do fêmur de um padre que nunca se corrompeu. É assim como matar um lobisomem, segundo as lendas e a marca." Ela olhou para minha testa e senti um nó se formar no meu estômago. A marca do lobisomem, essa cicatriz lunar, aparece na pele de suas vítimas antes da transformação. É como identificar um lobisomem no seu último estágio. Instintivamente, toquei minha testa, onde a cicatriz em forma de lua crescente sempre estivera. Maria notou o gesto, mas não comentou. Em vez disso, seus olhos voltaram-se para a janela, onde a luz do luar filtrava-se através das nuvens pesadas, criando padrões de luz prateada no chão de terra. A pergunta, qual a origem da lenda do lobisomem, parecia se responder com cada palavra dela.
De repente, um barulho de arranhões na porta fez-me saltar da cadeira. Maria benzeu-se, seus lábios movendo-se em uma reza rápida. O som era como garras arranhando madeira e senti o suor frio escorrer pela minha nuca. A xícara de chá caiu da minha mão, espalhando-se pelo chão e formando uma mancha que, sob a luz tremeluzente, parecia ter a forma de um lobo, um esgar disforme. Minha mente, antes tão racional, entrava em delírio. Era como a transformação de lobisomem é descrita em lendas. Maria agarrava meu braço com uma força surpreendente, seus dedos afundando-se na minha pele como garras. Você veio aqui achando que era só uma história, sussurrou ela, seus olhos fixos nos meus com uma suspeição profunda. Mas e se você for parte dela? A herança pode ser mais forte do que pensa. É a maldição do lobisomem. História e mitos de sua família. Como alguém vira lobisomem? Às vezes nasce com a marca "soltei-me". Ofendido, mas ao fazê-lo senti uma dor aguda na testa. Minha marca de nascença parecia queimar por dentro, como se uma chama invisível a consumisse. Gritei, e Maria recuou, aterrorizada. Por um segundo, vi meus olhos refletirem um brilho amarelado no espelho da parede, como os de um animal selvagem, um fulgor predatório. Pisquei, e tudo voltou ao normal, mas o silêncio ensurdecedor que se seguiu foi carregado de uma suspeição que parecia pairar no ar como uma névoa mental espessa. A psicologia por trás do medo de lobisomens, licantropia, estava se tornando a minha própria psicologia. Eu sentia uma fissura em minha realidade. Maria afastou-se, murmurando uma reza, os farrapos de sua coragem visíveis em seus olhos. Saí correndo da casa, esquecendo meu caderno sobre a mesa, os uivos distantes agora soando como um ecoar de meu próprio desespero. Ao olhar para trás, vi Maria pela janela, segurando meu caderno aberto. Sua voz ecoou na noite, como um esconjuro antigo. "Não volte na próxima lua cheia", gritou ela, mas suas palavras foram abafadas pelo vento que uivava entre as árvores, como se a freguesia inteira chorasse. A lua não perdoa. Ao chegar em casa na manhã seguinte, acordei com terra sob as unhas e um cheiro de carne crua impregnando minhas roupas. Não me lembrava de como chegar ali. Ao olhar no espelho, vi que minha marca de nascença estava maior, mais inflamada, como um fulgor de algo que eu não conseguia entender, uma desrealização que me assustava. No chão, uma faca de osso repousava, acompanhada de um bilhete. "Encontre Joaquim antes que a lua o encontre. C." Aquilo parecia tirado de um dos livros de lobisomem que eu costumava ler para me divertir, não para investigar. A dúvida me consumia. Quem era C? E por que eu tinha uma faca que poderia matar o lobisomem se eu não acreditava nele? As sombras na minha mente pareciam dançar, e senti que estava sendo puxado para um abismo de superstição e medo, onde a linha entre caçador e presa se desvanecia como a névoa da manhã. Eu queria saber como a lenda do lobisomem se espalhou pelo mundo, mas agora sentia que eu mesmo estava no centro dessa propagação. A questão de se existe alguma cura para a licantropia tornava-se cada vez mais urgente, pois o lunático que eu estava me tornando parecia irreversível. Eu estava, por fim, frente a frente com o simbolismo e significado do lobisomem. A noite na freguesia do Ó era um animal vivo, respirando névoa sufocante e uivos abafados que se arrastavam pelos becos. Misturando-se ao rosnado do vento, o ar gelado da lua cheia, que já se elevara no céu, cheirava a terra molhada e incenso queimado, como se a própria rua tivesse sido ungida por mãos trêmulas em um ritual falho. Eu, Rui Cardoso, com minhas botas afundando nas calçadas esburacadas, sentia o peso da lanterna na mão direita, sua luz amarelada projetando sombras dançantes que pareciam rir de mim.
Ao meu lado, Luiz Gustavo ajustava a alça da mochila onde carregava seu kit de caça. Balas de prata, derretidas de moedas antigas, cruzes de madeira entalhadas à pressa e um gravador que ele insistia em usar para registrar evidências. Seu rosto, iluminado pela luz trêmula, tinha uma expressão que oscilava entre a determinação de um cientista e o medo de um homem que começa a duvidar de suas próprias teorias sobre o sobrenatural. O pânico contagiante que o bairro respirava começava a me atingir. Katia Santos, com seus cabelos castanhos escuros, presos em uma trança simples e olhos profundos de um tom castanho que pareciam absorver tudo, caminhava à minha frente. Sua postura, embora determinada, revelava um nervosismo palpável. Ela segurava uma tocha improvisada, as tochas tremeluzentes criando um rastro de luz. Era a primeira vez que nos uníamos para uma caçada noturna, e o silêncio tenso entre nós era carregado de expectativa. Ela era a que, devido à perda de seu irmão, realmente acreditava que o lobisomem existe na vida real, não apenas em filmes de lobisomem ou livros de lobisomem. Luiz Gustavo, com sua experiência de pesquisador paranormal e caçador de criaturas sobrenaturais, distribuía os últimos preparativos. Se a gente não voltar até às 3, a Maria vai acender velas para a gente também, disse Kátia, com um tom que tentava ser leve, mas revelava a tensão. Ela evitava olhar para a lua, murmurando uma reza antiga, uma superstição que parecia mais forte que qualquer lógica. A lua cheia, que começava a surgir entre as nuvens pesadas, iluminava a rua com sua luz prateada, revelando a cidade de uma maneira distorcida, como um reflexo deformado de um pesadelo. Eu mal conseguia entender como tinha chegado até aqui. Na minha mente, a dúvida corrosiva e o medo se misturavam com o desejo de solucionar o mistério que agora me consumia. Eu, o jornalista investigativo, estava me tornando um lunático em busca de uma criatura mítica. Você acha que isso aqui é um ritual? Perguntei, sentindo a marca de nascença na minha testa latejar com uma intensidade incomum. Porque eu tô começando a achar que a gente está brincando de polícia e ladrão com um cara que come gente, não com um dos lobisomens da cultura popular. Luiz Gustavo jogou o mapa sobre um muro pichado com símbolos de proteção, onde se lia cruzes e um olho gordo desbotado. Esse negócio de bala de prata é besteira de filme, Rui, disse ele com um tom analítico, mas a voz carregava uma nota de terror. Se a gente não sair daqui em 5 minutos, a gente vira janta. Esse não é um dos lobisomens famosos da história. É algo mais antigo. A cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados só aumentava. As sombras ao nosso redor pareciam se esticar e encolher à medida que a luz das lanternas avançava, como se o próprio ambiente estivesse vivo, pulsando com uma presença que não podíamos ver, mas sentíamos. As casas baixas da Rua do Cemitério da Consolação, que se estendia como uma trilha macabra de paralelepípedos antigos, pareciam nos engolir. Chegamos a uma rua mais escura, onde as casas estavam mais afastadas e a vegetação rala tomava conta das calçadas. A entrada de um antigo cemitério, coberta por uma cerca de ferro enferrujado, apareceu à nossa frente. Eu sabia que tínhamos chegado. Aqui era o lugar onde tudo começara. O último ataque. O lugar onde as lendas surgiram. O medo de minha própria marca na testa se intensificava a cada passo, como se o destino estivesse me chamando, como se eu tivesse sido amaldiçoado. Luiz Gustavo parou ao meu lado e olhou para o cemitério. Ele estava visivelmente desconfortável, mas seu olhar era fixo, determinado. Seus conhecimentos básicos de medicina e sobrevivência seriam testados ao limite. Isso não é um animal. Isso é um carniçal com plano, disse ele, ajustando a arma. E eu já vi essas trilhas de sangue antes.
Katia hesitou, seus olhos fixos no matagal atrás da igreja de Nossa Senhora do Ó. O terreno baldio, com suas árvores retorcidas, parecia um cenário de terror psicológico. Ele está nos levando para algum lugar, sussurrou Katia, os olhos marejados, igual fez com o meu irmão. Meu irmão gritou igual eu tô gritando agora, e ninguém veio, ninguém nunca vem. Nossos passos ecoaram na calçada de pedras soltas enquanto avançávamos para o matagal. O vento estava mais forte agora, e o som de galhos quebrando sob pés invisíveis parecia um sussurro no ar, como se o próprio cemitério estivesse falando. Não consegui tirar a sensação de que estava sendo observado, que algo ou alguém sabia exatamente onde eu estava. As características de um lobisomem que Maria havia descrito como astúcia pareciam se confirmar. De repente um uivo ecoou, não um lobo comum, mas uma voz humana distorcida, carregada de agonia e fúria. Meus arrepios se intensificaram. Olhei para o céu e a lua cheia iluminava tudo ao redor como um farol para o que viria. Então vi uma sombra imensa se movendo rapidamente entre as árvores retorcidas, contornando-as com agilidade sobre-humana. Meu coração disparou. A caça estava prestes a se tornar uma emboscada. Senti uma vertigem e por um segundo tive uma visão violenta. Minha própria sombra se alongou, ganhando presas afiadas e garras dilacerantes. Era a transformação que começava a se manifestar dentro de mim, uma herança que eu não queria. Corri em direção ao som, a lanterna balançando em minhas mãos, enquanto ouvia Luiz Gustavo também, correndo atrás de mim. A sombra parou de repente e fiquei imóvel, sentindo o ar gelado ao redor. A criatura estava ali, à minha frente. Não era mais um homem. Era uma besta com olhos amarelados, brilhando na escuridão como lampejos vermelhos, e um corpo coberto por pelos cinzentos que brilhavam sob a luz da lua. A silhueta desumana era aterradora. Aquilo não era um simples homem-lobo. Era um monstro que a mitologia da freguesia do Ó havia gestado. A verdade sobre os lobisomens estava ali, diante de mim. A fera rosnou baixo, mostrando dentes afiados como lâminas, e foi então que percebi. Não era um lobisomem comum. Ele estava mais forte, mais selvagem, como se sua fome tivesse sido alimentada por algo além da simples lua cheia. Senti um delírio começando a tomar conta da minha mente. Luiz Gustavo apareceu ao meu lado, ofegante, com a bala de prata já pronta. Ele avançou rapidamente, mas antes que pudesse disparar, o lobisomem pulou em nossa direção com uma velocidade impressionante. A batalha tinha começado, mas Joaquim não atacou. Ele nos atraiu para uma casa abandonada, a porta arrombada, o cheiro de mofo e sangue impregnando o ar. Entramos cautelosos, a névoa se rastejando atrás de nós. No porão, encontramos restos de velas negras em um círculo, como um ritual de contenção que havia falhado, e um diário rasgado no chão, com a caligrafia trêmula. A lua me chama, mas eu não quero ir. O chão rangeu sob nossos pés, e Katia gritou. Era uma armadilha. Uma placa de metal enferrujada cobria um poço. Joaquim, o lobisomem, nos havia atraído até ali. Katia reconheceu o lugar, a história de lobisomens. Casos reais ou lendas se misturavam na sua memória. Foi aqui foi. Aqui que meu irmão sumiu, ela gritou, perdendo a compostura, chamando pelo lobisomem. De repente, as luzes da lanterna de Rui apagam. Algo respira no escuro. A voz de Joaquim surge, distante, mas clara, com um som rouco e arrastado. Vocês não entendem. Eu não quero fazer isso, eu só queria dormir. Existe alguma cura para a licantropia? Eu procuro há décadas. Minha marca de nascença arde de uma forma insuportável. Tenho uma visão violenta. Por 3 segundos, vejo através dos olhos do lobisomem e vejo
Katia sendo arrastada para a escuridão, suas farpas de gritos ecoando. Era como funciona a transformação de um lobisomem, e eu estava sentindo-a. Caos. Luiz Gustavo atira no escuro, a prata ricocheteando. Katia some, seu grito final se perdendo nas profundezas. Eu caio no poço ou sou puxado? Acordo sozinho no fundo do poço ou em um túnel, não sei dizer. Minha marca de nascença está sangrando, uma cicatriz pulsante de dor e terror. Luiz Gustavo está ferido, uma mordida no braço, mas vivo. Katia sumiu. No chão, uma peça de roupa de Kátia está enrolada em um galho com marcas de garras. A gente estava caçando ou sendo caçado. Sussurro, a voz rouca, o desespero visceral me consumindo. A transformação parecia inevitável, e a linha entre lobisomem e homem-lobo se desfazia dentro de mim. O que os lobisomens comem? Essa pergunta, que antes era uma curiosidade de cultura popular, agora era um medo real. Eu estava, por fim, frente a frente com o simbolismo e significado do lobisomem, o símbolo do medo e da transformação. A casa abandonada na Rua do Oratório, 147, na freguesia do Ó, era uma ferida aberta no tecido da cidade. E eu, Rui Cardoso, mergulhava nela como em um poço sem fundo. A construção centenária de tijolos aparentes, com suas paredes descascadas e janelas gradeadas por ferrugem, exalava um ar pesado de mofo, terra úmida e algo metálico como sangue seco, um odor de enxofre quase imperceptível que parecia impregnar a alma. Era 3h17 da madrugada, noite de lua cheia, e a lua, alta no céu, era constantemente obscurecida por nuvens espessas que se moviam como mãos fantasmagóricas, criando um jogo de luz e sombra que dançava pelas paredes, um verdadeiro espiral de formas distorcidas. O clima era abafado, com uma umidade pesada no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O silêncio, quase lúgubre, era cortado apenas pelo som de passos distantes. Animais? Humanos? E o zumbido de moscas que pareciam atraídas por uma morte que eu ainda não podia ver. A casa parecia respirar cada rangido do chão, cada assobio do vento pelas frestas das portas soava como uma respiração ofegante, um murmúrio interno do próprio edifício. Entrei com minha lanterna trêmula, sua luz amarela focada mal conseguindo furar a escuridão opressiva. Pisquei repetidamente, tentando clarear a visão, mas meu reflexo no espelho quebrado pendurado torto na parede estava desalinhado. Eu virava a cabeça, mas o reflexo demorava a acompanhar, como uma sombra duvidosa de mim mesmo. O cheiro de sangue seco ficava mais forte, quase um pulsar obsessivo nas minhas narinas. E ao tocar a parede, meus dedos saíram manchados de um líquido escuro. Sangue? Tinta? Uma fissura em minha percepção. Isso é uma armadilha, pensei. A voz interna soando como um eco na minha própria cabeça. Ou eu estou louco? Será que o lobisomem é real ou só mito? Meu ceticismo inicial, antes tão inabalável, agora se fragmentava em 1000 pedaços, engolido pela desorientação e pela desconfiança visceral. Eu sentia arrepios, que me percorriam a espinha. Uma sensação de que estava à beira de um delírio, de um pesadelo lúcido. Caminhei até o centro do cômodo principal, onde um círculo de velas apagadas rodeava um baú de madeira escura, coberto por símbolos gravados à mão. Cruzes invertidas, luas crescentes. Eram os símbolos do lobisomem e de uma maldição que eu começava a sentir na pele. Minhas mãos tremiam quando as estendi para abrir o baú. O rangido da madeira velha foi quase um grito no silêncio. Dentro, encontrei um molho de chaves enferrujadas, talvez da igreja local, e o que me fez gelar o sangue pelos negros e grossos, idênticos aos encontrados nas cenas de crime. Eles se agitavam levemente, como se tivessem vida própria. E então,
O diário pequeno, com capa de couro gasta, suas páginas amareladas, abri-o com os dedos trêmulos, e a caligrafia antiga saltou aos meus olhos, escrita em português arcaico, um resquício de um tempo em que as lendas eram mais do que contos. O sétimo filho do sétimo filho carrega a lua na testa. Ele não sabe ainda, mas a maldição o espera. É assim como alguém vira lobisomem, e essa é a história do lobisomem que a freguesia guarda. Minha mão tremeu violentamente ao tocar a marca de nascença. A câmera, em minha mente, fez um close extremado em meus olhos. A pupila parecia se dilatar anormalmente, um olhar vazio que começava a me consumir. Minha ancestralidade parecia gritar dentro de mim. Ouvi passos atrás de mim, virei-me bruscamente, a lanterna chacoalhando, e vi Maria do Rosário parada no corredor, iluminada por uma luz azulada, como se o luar a tivesse pintado no ar. Seus olhos, antes tão serenos, agora eram de uma tristeza profunda, quase um desamparo. Você não veio aqui por acaso, Rui, sussurrou ela, a voz ecoando na casa fantasmagórica. Era uma alucinação, eu sabia, mas parecia tão real. A lua te chamou. Sua marca na sua testa não é coincidência, Rui. A lua não escolhe à toa. Ela tem um impacto cultural do mito do lobisomem na sua vida que você ainda não compreende. É a psicologia por trás da lenda do lobisomem se manifestando. Isso não é real. Você não está aqui. Gritei, minha voz embargada pelo medo, pela vertigem que me assolava. Maria apenas apontou para o espelho quebrado na parede. Olhei e, no reflexo, vi meu rosto sorrindo, mas não era meu sorriso. Eram dentes afiados, olhos amarelados, uma silhueta desumana que me encarava com uma fome ancestral. A transformação começava na minha mente. A diferença entre lobisomem e homem-lobo parecia se anular dentro de mim. Um uivo longo e distorcido rasgou o silêncio, vindo de dentro da casa e de minha própria garganta, um ecoar primal que me fez agarrar a cabeça. A névoa mental se instalava, transformando a realidade em um borrão. Era a licantropia se manifestando, não como uma doença, mas como um destino. Eu era talvez o lobisomem da freguesia do Ó, um monstro que eu havia vindo caçar. O lobisomem no cristianismo é considerado demônio, e eu estava me tornando com um grito de raiva e desespero. Destruí o espelho com um golpe violento, os cacos caíram em câmera lenta, refletindo fragmentos de uma criatura peluda. Joaquim? Eu mesmo? O som do vidro quebrando misturou-se à minha respiração ofegante e a um rosnado gutural que, para meu horror, parecia vir de mim. Caí de joelhos, agarrando a cabeça, um desespero visceral me consumindo. Um flashback rápido invadiu minha mente. Cenas da minha infância, sangue no berço, uma parteira sussurrando, esconde a marca, senão eles vão saber. Era a maldição do lobisomem, história e mitos de minha própria família. Não sou eu, não sou eu, gritei, as palavras se dissolvendo em um gemido. Minha fragmentação era completa. O que os lobisomens comem? Essa pergunta, que antes era uma curiosidade macabra, agora era um tormento. Acordei no chão da casa, o baú aberto e o diário em minhas mãos. Não havia sinal de Maria. A alucinação havia se dissipado, mas a semente da dúvida havia germinado, transformando-se em uma árvore frondosa de terror. Corri para a porta, mas ela estava trancada por fora, como se alguém tivesse me aprisionado. A lua cheia brilhava diretamente sobre mim através de um buraco no teto apodrecido. Meus olhos, por um segundo, refletiram um brilho amarelado. Cortei para o preto. O som de uivos ao longe ecoou. A frase do diário martelava minha mente. O lobo não mata por prazer. Ele mata porque a carne humana é o único remédio para a dor da transformação. Se você sente a pele arrepiar com a ascensão da lua e os sussurros do
Desconhecido, então você encontrou o seu lugar. Este é o canal Sombras do Terror, onde as lendas ganham vida e os mistérios sobrenaturais te esperam. Deixe sua inscrição e ative o sino para não perder nenhum capítulo desta jornada sombria. A igreja abandonada no coração da freguesia do Ó era um monumento à fé decadente, escondida atrás de um muro coberto por eras e grafites desbotados que pareciam sussurrar segredos. Eu, Rui Cardoso, entrei naquele santuário em ruínas, com a lanterna fraca, tremeluzindo em minhas mãos, suas pilhas quase acabando, incapaz de dissipar a escuridão opressora. O interior era uma mistura pungente de sacralidade decadente e horror gótico, um lugar onde o mofo, a cera de vela rançosa e um sutil odor metálico, talvez de sangue antigo, se misturavam no ar pesado. O vento uivava pelas frestas das janelas quebradas, um som que, estranhamente, lembrava uivos abafados de uma criatura presa, e o rangido das madeiras podres sob meus pés soava como um lamento da imprópria estrutura. Ao fundo, um som de corpo arrastando-se nos fundos do altar, um gemido abafado que me fez prender a respiração, um presságio sombrio, as paredes úmidas, os bancos de madeira apodrecidos que esfarelavam ao menor contato, e os símbolos riscados, cruzes invertidas, luas cheias com garras, pareciam contar uma história de lobisomem que nenhum livro ou filme de lobisomem jamais poderia capturar com tamanha crueza. Os vitrais quebrados filtravam a luz da lua cheia, que pulsava como um coração vivo no céu limpo daquela noite de lua cheia, projetando sombras distorcidas no chão, como se as garras encobertas de algo esperassem o momento certo para se manifestar. No centro, um círculo de velas apagadas rodeava um livro de registros antigos, com nomes riscados em tinta vermelha, uma revelação sangrenta do que viria a seguir. Respirei fundo, tentando ignorar o medo que roía minhas entranhas. Meu reflexo no espelho quebrado do batistério não se moveu junto com ele por um segundo. Um delírio confirmado de que minha mente estava se fragmentando. Encontrei o livro de registros sobre o altar, coberto de poeira e teias de aranha. Ao abri-lo, vi fotos antigas de vítimas da freguesia, todas com a mesma marca de mordida no pescoço, as cicatrizes de uma violência que se repetia há gerações. Eu estava ali para desvelar a verdade, para provar que tudo não passava de uma farsa, mas cada nova evidência me puxava mais para o abismo do sobrenatural. A pergunta: o lobisomem é real ou só mito? Não era mais uma indagação acadêmica. Era uma questão de vida ou morte. Uma sombra se moveu rapidamente atrás dos bancos. Virei-me bruscamente, a lanterna tremendo, mas não vi ninguém. Apenas o eco do som de um hálito quente no ar. O ar gelado e seco daquela madrugada se intensificou. E então Joaquim emergiu das sombras, como se tivesse sido cuspido pelas paredes da igreja. Ele estava em sua forma humana, mas os sinais da transformação iminente eram assustadores. Olhos amarelados que brilhavam na escuridão, unhas negras que se curvavam como garras e veias pulsantes no pescoço que pareciam bombear sangue negro. Ele segurava um rosário ensanguentado, um símbolo de fé corrompido pela maldição. Você não deveria ter vindo aqui, Rui, disse Joaquim, a voz rouca, quase uma confissão rouca. Seu corpo já começava a se contorcer, os arrepios coletivos que sentia ao vê-lo eram quase palpáveis. Alguns segredos são maldições, e a história real por trás da lenda do lobisomem não é para ser contada. Recuei, tropeçando em um banco de madeira podre. O livro caiu de minhas mãos, e uma folha solta voou até meus pés. Era um mapa da freguesia com marcas de territórios, como um lobisomem demarcando sua área de caça. Parecia que ele estava me explicando como os lobisomens são vistos em diferentes culturas, ou como se proteger de um lobisomem. Joaquim avançou.
mas não para me atacar. Havia uma estranha urgência em seus movimentos, um instinto predatório contido. Ele tentou pegar o mapa, seus olhos fixos. Em mim, uma súplica silenciosa em meio à sua crescente agitação. Isso não é um assassino, Rui. É hereditário, disse ele, a voz rasgada pela dor. Sua pele retalhada mostrava as primeiras fibras de pelo. É uma genealogia maldita, um pacto ancestral. E você tem a marca. Você carrega a herança monstruosa. Toquei minha testa. A marca de nascença, minha lua crescente pálida, parecia pulsar sob meus dedos. Uma cicatriz lunar, que agora eu entendia. A câmera, em minha mente, focou no close da lua. Crescente em minha pele, que parecia sangrar uma luz prateada. Era a revelação que eu temia, a verdade sobre lobisomens que eu relutava em aceitar. Joaquim se ajoelhou, com a dor explodindo em seu corpo. Seu corpo começou a se contorcer de forma grotesca, os ossos estalando audivelmente, como se uma máquina infernal estivesse operando sob sua pele. O véu rasgado da realidade se desfez. Ele gritou, um som que era metade agonia humana, metade uivo animal. Eu não quis matar ninguém, mas a lua chama. É um destino entrelaçado. E agora você está marcado. É a maldição do lobisomem, história e mitos se cumprindo. Olhei para o livro de registros que ainda estava aberto no chão e vi, para meu horror, meu próprio nome escrito na última página, com a data da próxima lua cheia ao lado. Era uma profecia. Eu seria o próximo homem-lobo. A transformação do lobisomem estava se anunciando para mim. Eu me perguntei, existe alguma cura para a licantropia? Joaquim, agora em um estágio avançado de transformação, ergueu-se, seus braços alongados, as garras rompendo a pele e as roupas. Uma silhueta desumana que me encheu de terror puro. Corri para a saída, mas a porta da igreja se fechou sozinha com um baque surdo, aprisionando-me com a criatura. Eu pensava, como a lenda do lobisomem evoluiu ao longo da história para me levar a este momento? No último segundo, uma figura surgiu do lado de fora, no luar prateado do adro. Era Maria do Rosário, segurando um crucifixo de prata. Seus olhos encontraram os meus, e com uma força surpreendente, ela o jogou para mim. Peguei-o no ar, sentindo o metal frio na palma da mão. A porta, de repente, abriu-se novamente. Escapei, correndo para a noite, mas o uivo de Joaquim, um som que agora carregava uma mistura de fúria e desespero, ecoou pela freguesia, me perseguindo. Olhei para o crucifixo de prata em minha mão, e ele queimou minha palma, deixando uma marca idêntica à minha de nascença, uma cicatriz prateada. A maldição era real, e eu estava marcado por ela. Eu era o próximo lobisomem, e sabia que a lua não esquece. Corri pelas ruas desertas da freguesia, o vento chicoteando meu rosto, o ar gelado agora preenchido pelo odor de enxofre que parecia exalar do próprio chão. Olhei para a lua, que parecia me seguir, observando cada passo. A câmera girou 180 graus, revelando uma figura encapuzada que me seguia à distância, uma sombra duvidosa que não parecia nem humana nem animal. A voz de Maria, distante e cheia de um arrependimento tardio, ecoou em minha mente quase como um ecoar de meu próprio destino. O primeiro uivo é um chamado. O segundo é uma resposta. Cortei para o preto. Ouve-se 2 uivos, um humano dilacerado, o outro um rosnado animal, selvagem. A transformação se anunciava, não mais como uma lenda, mas como uma verdade que me consumiria. Eu era o lobisomem, símbolo do medo e da transformação. A igreja de Nossa Senhora do Ó, um ícone de fé e temor na freguesia do Ó, tornou-se o palco derradeiro de um drama ancestral. Com sua arquitetura colonial de paredes grossas e vitrais quebrados, que filtravam a luz da lua cheia em tons de vermelho sangue e azul escuro,
como feridas abertas no céu. Eram 3 da manhã, a lua cheia no zênite, e o ar úmido, com ventos fracos que sussurravam entre as árvores do largo, parecia carregar os uivos guturais de uma besta. No interior, o cheiro de cera derretida das velas misturava-se ao mofo das paredes centenárias e ao inconfundível odor metálico de sangue seco no chão de pedra que parecia sangrar memórias. O eco dos passos na nave central, os rangidos das madeiras do teto e rosnados abafados vindo das sombras criavam uma sinfonia de horror. As pedras frias sob meus pés, a textura áspera dos bancos de madeira que se desintegravam ao toque e a umidade no ar pesado tornavam tudo visceral. Estátuas de santos, com seus rostos erodidos pelo tempo, olhavam fixamente para o centro da igreja, suas sombras dançantes se esticando como garras famintas. Ali estávamos nós, eu, Rui Cardoso, minhas mãos trêmulas e o suor frio escorrendo pela nuca. Minha marca de nascença, aquela lua crescente na testa, agora estava vermelha e inflamada, um sinal de que algo terrível estava para acontecer. Kátia Santos, ao meu lado, segurava um livro antigo com anotações sobre lobisomens, seu rosto exibindo uma mistura de medo e uma determinação que parecia desafiar a própria noite. Luiz Gustavo, o pesquisador paranormal e caçador de criaturas sobrenaturais, armava uma armadilha de prata no chão, murmurando cálculos sobre pontos de pressão em criaturas sobrenaturais, seu pragmatismo lutando contra a mitologia que nos envolvia. Lá fora, no adro, a lua cheia iluminava o largo vazio, e as cruzes do cemitério adjacente projetavam sombras alongadas sobre a névoa baixa que rastejava pelo chão, enquanto os murmúrios internos dos moradores, armados com foices e tochas, cercavam a igreja, sedentos por uma justiça sangrenta. Um rosnado ecoou, desta vez vindo do coro da igreja, um som que fez as velas acesas tremeluzirem e uma a uma apagarem-se, como sopradas por um vento invisível. O ar ficou gelado e cada um de nós prendeu a respiração. A transformação estava começando. Joaquim emergiu das sombras, não mais um homem, mas uma criatura em estágio avançado de transformação. Seus ossos estalavam, sua musculatura se distorcia, e pelos negros começavam a romper sua pele. Os olhares amarelados de seus olhos fixaram-se em mim, e ele sussurrou, sua voz um uivo gutural dilacerado. Você carrega o sangue, a genealogia maldita é sua herança monstruosa. O hálito quente que escapava de sua garganta era o cheiro de podridão e algo primitivo. Luiz Gustavo agiu por instinto, atirando uma faca de prata que atingiu Joaquim no ombro. A criatura soltou um uivo de dor que parecia rasgar o próprio tecido da noite, mas não recuou. Seus dentes estalando indicavam a fome que o consumia. A luta física começou. Joaquim, já um lunático dominado pela besta, derrubou bancos e estraçalhou vitrais, transformando a igreja em um campo de batalha macabro, um verdadeiro cenário de horror. Kátia tentou acalmar a criatura, seu senso de justiça e empatia superando o medo. Joaquim, você não é só isso, você é mais do que a maldição, não é apenas um monstro. Mas seus apelos eram como lamúrias espectrais no meio do caos. Uma voz ecoou em minha mente, clara como um sino, a voz de Maria do Rosário, como em um flashback nítido. Seu avô era o último lobisomem da linhagem. A marca é o selo, você pode. Quebrá-lo ou herdá-lo, é o seu destino entrelaçado, Rui. O que é licantropia para você? Uma doença ou um chamado? A psicologia por trás da lenda do lobisomem se tornava a minha própria realidade. A verdade sobre os lobisomens estava ali, na minha frente e em meu sangue. Minha própria marca de nascença começou a sangrar, uma dor aguda e ardente que me percorreu o corpo. Senti uma voz ancestral sussurrando em minha mente. Deixe a lua te guiar.
A transformação do lobisomem te espera. Eu sentia a carne dilacerada que ele causava, a névoa asfixiante do seu medo, o desespero visceral da sua existência. Eu estava no centro de mitos e lendas sobre lobisomens, não como um observador, mas como um participante. Era como se transforma um lobisomem, e eu sentia isso em cada fibra do meu ser. O que aconteceria comigo durante a lua cheia? Joaquim, agora totalmente transformado, uma silhueta desfigurada de pelos e presas assustadoras, saltou sobre Luiz Gustavo, derrubando-o com uma força brutal. "Katia!" gritou, um som de puro terror. Eu era forçado a uma escolha impossível. A adaga de prata de Luiz Gustavo jazia ao seu lado. Eu poderia pegá-la e matar Joaquim, encerrando o ciclo de horror com mais violência. Ou eu poderia fazer o que a voz ancestral e as palavras de Maria pareciam implorar. Escolhi a segunda opção. Abri os braços, meus olhos fixos nos de Joaquim, que por um segundo pareceram hesitar, um arrependimento tardio antes da bestialidade. Ele enterrou os dentes na minha marca de nascença. A igreja tremeu. Não era um terremoto, mas uma energia primordial liberada. Minha marca de nascença brilhou intensamente em um azul vibrante, uma luz que iluminou a igreja por 3 segundos, banhando tudo em uma aura etérea. Joaquim recuou, sua forma contorcendo-se, a transformação regredindo rapidamente. Ele caiu no chão, de volta à forma humana, exausto, a pele marcada por cicatrizes, o corpo coberto por farrapos de roupa. "Está feito", murmurou Joaquim, sua voz fraca, mas humana. "A linhagem acaba aqui." Senti uma dor lancinante na testa, mas também uma claridade, como se um véu tivesse sido rasgado. Enxerguei memórias de meus ancestrais lobisomens, uma história do lobisomem que se estendia por séculos. Luiz Gustavo, ferido e atordoado, olhou para mim com desconfiança. "O que você fez? Que metáfora é essa?" A névoa asfixiante do confronto final começava a se dissipar. A lua cheia foi subitamente coberta por nuvens e o silêncio se instalou na igreja, quebrando a tensão. Toquei minha testa. A marca de nascença não estava mais lá. Apenas uma cicatriz prateada lisa, como um selo de um pacto cumprido, uma purgação da maldição. Eu havia me tornado o símbolo do medo e da transformação, mas também da esperança. Ufa! Que reviravolta, não é mesmo? A linha entre caçador e presa nunca foi tão tênue, e a escolha de Rui mudou tudo, mas a história está longe de terminar. No canal Sombras do Terror, a cada lua cheia, desvendamos mais mistérios sobrenaturais como este. Se você está arrepiado e quer saber o que acontece com Rui e a freguesia do Ó, inscreva-se agora, ative o sino e prepare-se para mais emoções. O sol nascia lentamente sobre a freguesia do Ó, sua luz dourada espreitando entre as nuvens para banhar as ruas estreitas e as casas cobertas de musgo, como se a cidade, agora limpa das sombras que a assombraram por tanto tempo, finalmente respirasse com alívio. A alvorada era um bálsamo para as almas cansadas. Eu, Rui Cardoso, estava de pé no alto da colina, perto da igreja de Nossa Senhora do Ó, olhando para o lugar onde tudo havia começado. A luz suave da manhã banhava a velha igreja, e a freguesia parecia quieta, envolta em uma penumbra que logo esvaeceria. No chão de pedra do adro, as marcas da batalha daquela madrugada, bancos quebrados, vestígios de velas tremeluzentes consumidas até o fim e um sutil resquício de sangue negro eram as únicas testemunhas visíveis do terror que ali se desenrolara. Mas, na verdade, algo havia mudado para sempre. O ciclo da maldição estava por fim quebrado, uma purgação que se espalhava pelo ar. A lua cheia, que tinha sido o símbolo da minha transformação e da dor, agora parecia distante no céu, quase desvanecer,
como uma lembrança de um pesadelo que já passou. As cicatrizes da luta, tanto físicas quanto emocionais, ainda estavam em mim, mas havia uma sensação de conclusão, de libertação. A marca na minha testa, agora uma cicatriz prateada pálida, era o selo de um pacto, o fim de uma era. O ciclo estava finalmente fechado. A maldição que havia me marcado desde o nascimento agora não passava de um eco do passado. Uma história de lobisomem que a cidade e eu poderíamos finalmente deixar para trás, buscando a reconciliação com a verdade. Luiz Gustavo apareceu ao meu lado, seu olhar perdido na mesma vista que eu observava. Ele tinha se tornado mais do que um colega. Havia sido meu companheiro em uma jornada que desafiou todas as explicações lógicas que ele tinha como pesquisador paranormal. Mas agora ele estava mais tranquilo, mais consciente de que nem tudo no mundo poderia ser explicado pela razão. Ele havia presenciado a verdade sobre lobisomens, a herança monstruosa e as características de um lobisomem que transcenderam sua compreensão inicial. "Você vai ficar por aqui?" perguntei, quebrando o silêncio entre nós, um desvelo que se instalava após a tempestade. Ele olhou para mim, seus olhos refletindo a mesma paz que eu sentia. Mas havia também uma tristeza sutil, como se ele tivesse deixado para trás uma parte de si mesmo que não poderia mais ser recuperada, um lamento silencioso. "Acho que sim", respondeu ele, a voz baixa, quase um sussurro. "A freguesia do Ó sempre foi mais do que um lugar para mim. Agora sei que é um lugar que leva o peso de muitas histórias de ataques de lobisomens, de mitos e lendas sobre lobisomens. Algumas delas a gente nunca vai entender completamente, mas o impacto cultural do lobisomem na sociedade daqui mudou para sempre." Eu assenti, sabendo que ele estava certo. A cidade estava cheia de mistérios, e eu agora fazia parte dela, da mesma maneira que o lobisomem havia feito parte de sua história. Mas a diferença era que, ao contrário da fera, eu não iria continuar perpetuando a maldição. O ciclo tinha terminado, mas as histórias continuariam, sendo passadas de geração em geração, talvez como um folclore mais consciente. Katia Santos surgiu, exausta, mas com um brilho de esperança nos olhos castanhos. Ela se aproximou de Joaquim, que estava sentado em um banco de pedra, a cabeça baixa, ainda recuperando-se da transformação. Ele parecia frágil, quase um resquício do homem que um dia fora, e não mais um lunático à mercê da lua. Katia, com sua empatia, estendeu a mão para ele, oferecendo um copo d'água. Joaquim olhou para ela e um agradecimento silencioso, quase uma epifania, passou por seus olhos. Ele não era mais um monstro, mas uma vítima redimida. Maria do Rosário apareceu atrás de nós, sua figura silenciosa, como sempre. Ela tinha sido a guardiã das histórias da cidade e de alguma forma parecia carregar uma sabedoria que transcende o tempo, uma ancestralidade viva. Ela caminhou até nós, e quando falou, sua voz estava calma, mas cheia de uma profundidade que só ela poderia oferecer. "O que vocês fizeram aqui?" ela começou, olhando para Luiz Gustavo e depois para mim. "Não vai ser esquecido. A cidade vai seguir em frente, mas sempre lembrando do que aconteceu. A freguesia do Ó carrega as cicatrizes de sua história. E agora, essas cicatrizes são nossas. É a história do lobisomem reescrita." Ela fez uma pausa, e eu soube que ela estava falando da minha marca, da cicatriz prateada que eu carregava em meu corpo e na minha alma. A marca da transformação, a marca que agora tinha sido aceita, e com ela, a redenção. "A lua cheia ainda será parte da cidade", continuou ela, sua voz mais suave, um fulgor de esperança em seu olhar. "Mas a maldição que ela trouxe, vocês a quebraram. Agora é a hora de deixar o passado para trás. É a libertar a freguesia do medo." Eu olhei para ela,
sentindo um peso cair do meu peito. A cidade não seria mais o mesmo lugar, e eu não seria mais o mesmo homem. Eu tinha enfrentado meu destino, e embora o caminho tivesse sido longo e cheio de dor, a paz agora estava ao meu alcance. O crepúsculo da velha era havia passado. O exorcizar do mal, de certa forma, havia acontecido. As sombras da noite haviam desaparecido, e com o amanhecer, a cidade começou a acordar. A vida seguiria, como sempre seguiu, com seus murmúrios cotidianos, mas algo havia mudado para todos nós. A história de Rui Cardoso, a lenda do lobisomem da freguesia do Ó, agora fazia parte do passado, uma história que talvez os moradores ainda contassem nas noites de lua cheia, mas com um novo significado, uma metáfora para a escolha entre o ódio e a redenção. Mas para mim, a maldição havia sido quebrada, o ciclo estava fechado, e eu, finalmente, estava livre. Eu era o guardião de um segredo ancestral, o que me transformou em um homem-lobo sem a fúria. Da besta, um ser que compreendia a diferença entre lobisomem e homem-lobo em sua essência. E assim, a freguesia do Ó encontra sua paz, e Rui Cardoso encerra sua jornada, ou será que apenas inicia uma nova? Os mistérios do sobrenatural nunca desaparecem completamente, apenas aguardam o momento certo para se desvelar novamente. Se esta história de horror, maldição e transformação te deixou pensando nas sombras que nos cercam, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar o que você achou da resolução. E para não perder nenhuma das nossas explorações sobre o desconhecido, inscreva-se no canal Sombras do Terror e ative o sino de notificações. Afinal, quem sabe o que a próxima lua cheia trará? O lúgubre silêncio da noite voltava à freguesia. Do Rui caminhava sozinho pela rua do Ó, agora silenciosa, suas pegadas ecoando no vazio. Uma criança, cujos olhos brilhavam de um tom amarelado por um segundo, observava-o de uma janela, um breve lampejo de algo familiar, quase um presságio,